Arrogância ou autenticidade? George Russell falou com todas as palavras. Ele se recusa a copiar Lewis Hamilton em qualquer situação dentro da pista. Quer entender mais sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e George Russell é um talento inacreditável dentro da Fórmula 1. Ele teve a capacidade de levar uma Williams a uma posição inimaginável em diversos GPs dos últimos anos da categoria. E agora, estando dentro da equipe Mercedes, a sua carreira deve ter um salto de desempenho impressionante nos próximos anos, com a possibilidade, inclusive, de uma disputa pelo campeonato mundial nos próximos anos, nas próximas temporadas da categoria. No fim das contas, George Russell é sim alguém fora da curva dentro da Fórmula 1 e que conta com resultados impressionantes quando nós paramos para analisar eles separadamente. Mas agora, sendo companheiro de equipe de Lewis Hamilton, a possibilidade de se frustrar tendo seu companheiro de equipe um pouco superior a ele realmente existe. Mas segundo ele não estaria disposto de forma alguma a copiar Lewis Hamilton e muito menos a forma como ele faz curvas, acelera ou freia em qualquer tipo de condição. Isso é arrogância ou autenticidade? Será mesmo que George Russell não está disposto a pelo menos se inspirar em um dos seus maiores ídolos? É sobre isso que nós vamos falar nesse momento. Antes, eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho e, claro, compartilhar com todos os seus amigos para que eles possam conhecer o meu trabalho. Mas vamos parar de enrolação e entender um pouco mais o que está acontecendo com o George Russell e por que ele não está disposto, se recusa a copiar Lewis Hamilton ou pelo menos se inspirar nele nos próximos GPs aí, nas próximas temporadas da Fórmula 1. Em 2022, George Russell acabou realizando um dos seus maiores sonhos da infância, a possibilidade de pilotar um carro extremamente competitivo na Fórmula 1. Conseguiu entrar na Mercedes e desde então tem tido resultados impressionantes dentro da equipe alemã, inclusive resultados esses que muitas vezes contam com uma sobreposição dele com relação ao seu companheiro de equipe, seja em qualificações ou até mesmo em ritmo de corrida. Essa sobreposição de George Russell com relação a Lewis Hamilton acaba fazendo com que muitas pessoas acreditem que o piloto inglês, o veterano da Mercedes, não tem tantas condições assim de ser veloz se não tiver bons carros dentro da Fórmula 1. Entretanto, a partir aí dos últimos GPs, principalmente no GP de Silverstone para frente, Lewis Hamilton tem demonstrado que sim, tem a capacidade de ser muito veloz, mesmo com um carro que não se adapta tão bem assim ao seu estilo de pilotagem. Mas independente de qualquer coisa, o seu companheiro de equipe, o novato Russell, continua dizendo que seu principal objetivo é sim vencer corridas e ganhar campeonatos mundiais na Fórmula 1. E o mais impressionante é que, com exceção da corrida dentro de casa dele, o GP de Silverstone de Fórmula 1, ele conseguiu em todos os outros GPs uma pior classificação de apenas um quinto lugar. Ou seja, com exceção do GP da Grã-Bretanha, onde ele abandonou após aquele acidente com o Guan Yu Zhou, nos outros GPs a pior classificação foi justamente uma quinta colocação, o que já demonstra que o seu objetivo está muito mais alto do que a maioria das pessoas imaginavam nos últimos anos da categoria. O objetivo de George Russell nesse momento, sem sombra de dúvida, é conquistar o campeonato mundial de Fórmula 1. Se não for nesse ano de 2022, com certeza nos próximos anos da categoria. Mas ele mesmo entende e fala isso com todas as letras das entrevistas, que apenas estar em uma equipe competitiva, como é o caso da Mercedes, não é o suficiente para fazê-lo campeão mundial da categoria. As coisas podem mudar muito rapidamente na Fórmula 1 e assinar um pedaço de papel para se juntar à maior equipe desta era, sem dúvida, era obviamente um grande momento. Mas se eu não me apresentar, se eu for e levar uma surra do maior piloto de todos os tempos, o que isso significa? Porque em um ano eu provavelmente estarei fora da casa. Há muito que comemorar em um momento como esse. Quero ser campeão mundial, quero ganhar corridas,
e assinar esse contrato não garantia nada. Entretanto, George Russell também admitiu que o bom início na equipe Mercedes também foi encorajador e fez com que ele tivesse de certa forma mais esperança e até mesmo mais confiança nas coisas que ele faz dentro de um carro de Fórmula 1. Ele conseguiu em diversas corridas bater Lewis Hamilton, o que fez dele ali um cara muito mais confiante dentro desse carro. Claro que por conta desse início muito positivo, isso gerou dentro dele um sentimento ali de certa forma de esperança no fim das contas, e que realmente não existiria se o início não tivesse sido tão bom quanto ele foi nesse ano especificamente. Obviamente isso melhorou minha confiança do que se eu começasse com o pé de trás e estivesse atrás. Acho que ficou claro nos últimos anos que não foi fácil mudar de equipe e ir para algum lugar novo quando já há um piloto estabelecido do outro lado da garagem. No final das contas, este é o território de Lewis. Ele está aqui há 10 anos, ganhou muitos campeonatos com a equipe e eles tiveram tanto sucesso juntos, então nunca pensei que seria fácil. E para atingir os seus objetivos, George Russell acabou dizendo que descarta a possibilidade de certa forma copiar Lewis Hamilton, ou a forma, seu estilo de pilotagem, algo nesse sentido, mesmo que de certa forma ele perceba que em algumas ocasiões Hamilton seja um pouco mais veloz do que o novato da Mercedes. No fim das contas, George Russell acabou comparando o estilo de pilotagem em um carro de Fórmula 1 com, por exemplo, o estilo de jogo de tênis entre Djokovic, Nadal e Roger Federer. Ele disse basicamente que os três jogadores têm estilos diferentes de jogar esse jogo, mas no fim das contas, cada um dos estilos acaba se complementando e acaba gerando campeonatos mundiais para cada um dos jogadores. Segundo Russell, é necessário ter uma autenticidade para fazer com que ele alcance objetivos cada vez mais altos dentro de um carro de Fórmula 1. Você provavelmente tem os três maiores tenistas de todos os tempos, com três abordagens totalmente diferentes para o jogo. Acho que para ser o melhor, ou pelo menos ser a melhor versão de si mesmo, você não deve sair por aí e copiar o que o melhor fez. E Russell admite que, embora se inspire ali em Lewis Hamilton, entenda que ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1 e que talvez não haja outro piloto dentro da categoria nesse momento que o inspire como realmente o grande veterano da equipe Mercedes, ainda assim, ele entende de certa forma que precisa mesmo manter sua autenticidade. Ele, se fosse tenista, não copiaria nem Djokovic, nem Rafael Nadal e muito menos Roger Federer, já que ele entende que o importante mesmo é fazer o que é certo para si próprio. E isso muitas vezes não significa copiar o piloto que está ao seu lado, muito menos seu companheiro de equipe, mesmo que isso em alguns momentos cause um efeito positivo em sua caminhada na Fórmula 1. Ele é o melhor porque tem o melhor de si mesmo e tudo que ele fez funciona para ele. No mundo do tênis, quem você copia? Você copia Nadal? Você copia Federer? Você copia Djokovic? Obviamente, no mundo do automobilismo, há apenas Lewis por enquanto, mas essa analogia me fez pensar. Você só precisa fazer o que é certo para você, como esses três grandes nomes do tênis fizeram. E o pior é que eu vou concordar com ele em partes e não de uma forma total. Isso porque no automobilismo, diferentemente do que acontece numa quadra de tênis, na verdade existe sim a possibilidade de você conseguir copiar algumas partes do estilo de pilotagem de outro piloto, mesmo sem perder sua essência, sua autenticidade. Vamos nos lembrar de algumas coisas. Hoje em dia existe a telemetria dos carros de Fórmula 1. Telemetria essa que demonstra com clareza o ponto de frenagem dos pilotos, o ponto de aceleração e a forma como eles convergem entrando ou até mesmo saindo das curvas. Isso é um grande desenvolvimento tecnológico que dá a esses pilotos a possibilidade de se desenvolverem dentro de um carro de Fórmula 1 sem perder sua essência. Se George Russell, sem sombra de dúvida, perceber que Lewis Hamilton freia mais dentro do que ele em uma curva específica, através da telemetria, há grande possibilidade, sim, de George Russell mudar um pouco seu estilo de pilotagem na intenção de conseguir um tempo um pouco mais baixo na entrada daquela curva específica. E isso gera, sim, uma certa vantagem inacreditável para os pilotos, que apesar de certa forma de copiarem seus concorrentes, copiarem os seus rivais, conseguem ganhar tempo com isso tudo. Mas, por exemplo, o acerto do carro precisa ser diferente, já que cada um tem sua peculiaridade. Você entende?
o porquê que é necessário copiar em alguns momentos, mesmo tentando manter sua autenticidade. Muitas vezes isso é importante para conseguir tempos mais rápidos dentro de uma corrida. Mas acredito eu que é justamente isso que George Russell veio a falar nessa entrevista, que não planeja copiar os passos de Lewis Hamilton, e muito menos a forma como ele vem ali fazendo com que seu carro vire rápido, já que cada um precisa ter sua autenticidade e precisa ter suas peculiaridades. Senão, dessa forma, Lewis Hamilton não poderia, por exemplo, levar a bandeira do Brasil no último GP de 2021, já que na verdade isso era um hábito muito reconhecido do próprio Ayrton Senna. Ou seja, no fim das contas, ele manteve sim a sua identidade, suas peculiaridades, apesar de trazer ali um hábito, ou melhor dizendo, uma marca mesmo de um antigo herói brasileiro. Acredito eu que isso faz parte do esporte. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso também. Comenta aqui embaixo, você acha mesmo que George Russell deveria descartar essa possibilidade ou você acha que isso é bobagem? Você acha mesmo que George Russell vai ou não copiar Lewis Hamilton? Você acha que isso é uma possibilidade que existe ou não? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você acha que isso é certo ou é errado para um piloto de corridas. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal e sinceramente eu não sei exatamente qual vídeo que eu falei sobre essa situação, alguns pilotos fazem algum tipo de cópia com relação aos seus companheiros de equipe. Se eu não me engano, isso acabou acontecendo, por exemplo, com o próprio Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sainz percebia que Charles Leclerc conseguia ter algum ritmo um pouco superior a ele em algumas corridas, em algumas curvas, e com isso fazia essa cópiazinha ali, freando um pouco mais dentro, virando de um jeito diferente, acelerando de um jeito diferente. Isso tudo era sim muito benéfico a ele e acabou fazendo com que ele tivesse resultados mais positivos do que antes. Claro que isso é comum na Fórmula 1, em outras categorias, eu acho que não existe problema algum nisso tudo, inclusive acho que isso tudo acaba elevando o nível cada vez maior dos pilotos, e eu acho que isso tudo é muito positivo, inclusive. Claro que essa é a minha opinião, como eu já disse, deixa a sua opinião aqui embaixo também. Eu quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o like também. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Claro, compartilhe com todos os seus amigos para que eles conheçam o meu trabalho. Fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!